graça e paz em Cristo. Então hoje a gente tem a missão no nosso culto de oração de ver aquilo que Deus gostaria de nos falar, né? Como parte da mensagem de Deus para a tua igreja, né? Para nós e para cada membro da sua igreja. Gostaria de orar antes, pedir a graça de Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dai-nos graça. Ó Pai, o Espírito Santo nos capacite a entender a Tua Palavra, a viver a Tua Palavra verdadeiramente, Jesus. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Mas, na verdade, eu quero ser bem rápido, né? Porque o propósito de oração é justamente a gente orar. Então, eu gostaria de falar um pouco para os irmãos sobre o livro de Abacuque, né? E o que o profeta, em meio àquela circunstância, pode nos ensinar um pouco da experiência que ele teve, né? E da mensagem, do relacionamento que ele teve com Deus. Eu gostaria de mencionar também que durante toda a história, durante todo o estudo das Escrituras Sagradas, a gente percebe que Deus, ele tem um modo de se relacionar com o homem, né? Ele tem um modo de falar com o seu povo, de falar com a tua igreja. Então a gente percebe que no Antigo Testamento Deus ele escolhe um povo e esse povo eleito, Deus ele fala com esse povo, Deus ele tem promessas para esse povo e Deus ele quer que esse povo ande conforme a vontade, o mandamento dele, né? E normalmente Deus utiliza um profeta, utiliza alguém em particular para que a mensagem dele chegasse até o povo, né? Até esse povo escolhido, até esse grupo de pessoas. E a gente vê que durante a história Deus ele vai falando com o homem e a gente vê que já no Novo Testamento Deus se manifesta em Cristo Jesus e aí Deus passa a falar com o homem através de Cristo, né? E Cristo direciona agora a sua mensagem à igreja dele, né? Então um povo de Deus, um grupo de Deus, né? Chamado de igreja, não igreja geográfica, física, né? Um lugar, paredes, mas a igreja é o seu corpo, o seu povo, né? Então a gente percebe que Deus ali ele fala durante a história de algumas formas com o seu povo, com a tua igreja. Então ele falava com o povo de Israel, agora ele passa a falar com a tua igreja. E é interessante a gente notar, irmãos, que Deus, que Cristo, ele sempre tinha uma mensagem para a igreja, né? Então Deus ele falava com a igreja. E diferentemente lá do Antigo Testamento, Deus ele falava com o povo e normalmente eram promessas terrenas, né? Então deixarei de que você seja cabeça e não cauda, né? Que você prospere sobre a terra, tenha a terra prometida. E a gente vê através de Jesus Cristo, Deus ele falando já de outra forma. Cristo tem uma mensagem, uma promessa para a igreja de uma vida que não é aqui, é do reino de Deus. Que na verdade é aqui, começa aqui, mas o fim dela não é aqui. Então é interessante esse modo de Deus falar com a igreja hoje, né? E a promessa é diferente do Antigo Testamento, agora ela é evoluída, né? Que na verdade seguiu um processo e agora Deus fala com o homem, fala com a sua igreja, fala com o seu povo, com promessas eternas, né? Com promessas grandiosas e promessas que vão muito além de um momento, de algo que a gente receberia ou teria aqui na Terra. Então é muito legal a gente entender esse modo de Deus falar, né? E essas são as promessas de Deus, né? E o que a gente vai falar, na verdade, tem tudo a ver com isso. Eu queria que a gente entendesse esse livro de Abacuque de duas formas. Uma forma é que Deus, ele de fato tem uma mensagem para a igreja dele,
né? Então, essa mensagem de Deus hoje é para a igreja. Ela é para que a igreja entenda, para que a igreja reflita e para que a igreja mude, seja transformada e seja edificada. E é também dentro da igreja, dentro do corpo, para mim e para você como indivíduos, né? Então, como que anda a minha vida em relação a isso, de modo que eu possa contribuir com esse todo, com esse corpo que é a igreja, o que a minha vida transformada em Cristo pode impactar dentro desse corpo, dessa igreja. Então eu queria que a gente compreendesse dessa forma hoje. A mensagem ela é para a igreja e a mensagem ela é para você também individual, tá? Pois bem, o livro de Abacuque, a gente percebe aqui, na verdade Abacuque é um dos profetas menores, não em qualidade, né? Mas a gente sabe que ele é, por exemplo, um livro muito curto, muito pequeno, são 3 capítulos. Eu vou fazer uma exposição muito rápida para a gente entender e fazer uma aplicação, mas muito rápida mesmo, de modo que seja edificante, que Cristo possa falar conosco. Mas é interessante porque a gente observa aqui na história de Abacuque, nessa experiência sensacional, essa experiência extraordinária que Abacuque teve com Deus, que inicia-se com uma crise, né? Então Abacuque ele está passando por um momento muito difícil, um momento de crise espiritual, né? Um momento de muita dificuldade. Tanto é que a gente vê aqui no primeiro capítulo, né, no versículo 2, olha só Abacuque, ele fala assim, Abacuque 1, versículo 2, fala, ao Senhor, quanto tempo ainda vou ter que lhe pedir ajuda antes que o Senhor me ouça? Eu grito ao Senhor, mas é em vão. Não recebo resposta. Socorro, violência é o meu grito. Então é interessante que Abacuque ele começa aqui dentro desse livro com uma oração de questionamento a Deus, né? Abacuque ele tá de fato, a gente vai entender isso com, com, com a leitura geral, mas Abacuque ele vive aqui um momento de questionamento. Ele está questionando a Deus. Deus, o Senhor não me ouve? Olha a violência, socorro, me ajuda. O Senhor não me ouve? Então Abacuque ele começa a questionar Deus, né? Por que tudo aquilo, né? Então Abacuque aqui, juntamente com o povo de Israel, vivia um contexto onde tinha muita violência, onde tinha muita injustiça, né? O próprio povo de Israel vivia um momento aqui onde que ele não praticava a justiça de Deus, ele não praticava o zelo de Deus, ele não praticava a verdade de Deus. Então, Abacuque começa a questionar isso a Deus. Por que isso, Deus? Por que está acontecendo tudo isso? Ele está com um grande ponto de interrogação, com uma grande dificuldade de entender o porquê daquilo tudo, né? E ele continua o questionamento para Deus, né? E inclusive no versículo 3, ele fala, por que, Senhor, me faz ver injustiça e contemplar todas essas maldades? Para qualquer lugar que eu olhe, existe violência, destruição, a luta e briga por todo lado. Então ele se queixa daquele momento de tanta maldade que vivia entre o povo, que existia entre o povo. E a verdade é que ele está confuso, ele não sabe como lidar com isso, ele está chocado, ele está mal com isso, ele está em crise verdadeiramente. Então ele começa a fazer uma série de questionamentos a Deus, né? Até que Deus o responde, né? E Deus ele fala, eu sei de tudo isso que está acontecendo com vocês. E tem mais. Eu vou usar um povo para que tudo isso mude. E eu vou disciplinar vocês por conta disso, né? Eu vou castigar vocês por conta disso. Pronto. Aí Abacuque fica com crise ao quadrado, né? Porque ele estava no momento de crise, questiona a Deus por conta dessa crise, e agora virá sobre eles uma disciplina. E muito mais ainda, é que Deus fala que vai utilizar um povo mau para castigar e para disciplinar eles. Olha só que interessante.
o mal sendo utilizado por Deus para tratar e lidar com o seu povo, para transformar a vida do seu povo. Interessante isso, né? E ele continua, né, questionando a Deus. E tanto é que no versículo 13 ele fala: nós somos perversos, mas eles são piores que nós. Será que o Senhor não tolera pecado de maneira alguma? Vai ficar assistindo calmamente enquanto eles nos devoram? Senhor, poderia ficar quieto enquanto os perversos destroem os que são mais justos? E ele compara, ele fala assim, ó, nós somos muito melhores que eles são maus. Nós somos maus, mas eles são muito mais maus do que nós. E o Senhor utilizará eles para nos castigar. Abacuque fica aqui em estado de crise, assim, ao quadrado, né? Ele fica abismado com aquela resposta de Deus para ele, né? Então ele continua questionando a Deus o porquê daquela crise, o porquê daquela disciplina, o porquê o povo está daquele jeito, por que está acontecendo tudo aquilo, e ele fica assim, né, em crise de verdade por conta daquilo. É interessante porque chega lá no capítulo 3, depois de toda essa conversa com Deus, depois de questionar Deus por que tudo aquilo está acontecendo, depois dele de verdade brigar com Deus, dialogar com Deus, cortar Deus dentro da sua exposição, o que Deus ia fazer diante de tudo aquilo, no capítulo 3 ele começa a entender um pouco do que Deus agora irá fazer, do que Deus está fazendo, né? Então Deus fala que de fato quer disciplinar o povo, que de fato ama o povo, que o povo é dele, né? Que o povo não será liquidado, mas será tratado para que volte a Cristo, para que volte a Deus, para que pratique o bem e a justiça. E agora no versículo 3 a gente vê um Abacuque transformado, com a compreensão e com a volta e com o diálogo de Deus, com a lembrança de que Deus tinha uma promessa para aquele povo, de que Deus ia fazer algo extraordinário naquele povo e que Deus ele tinha um propósito e tem um propósito com aquele povo. Então Abacuque ele começa a entender tudo isso que Deus faz e dos seus propósitos, do seu fim em meio toda aquela dificuldade, do seu fim em meio àquela disciplina, do seu fim em meio àquela dor, aquele estado de crise. E Deus não perdeu o controle, ele é soberano. E aí é legal porque Abacuque ele compreende isso. Ele compreende isso. Olha o que ele fala no versículo 3. Ó Senhor, agora que eu ouvi falar dos seus planos, eu adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. Mostre o seu poder que pode nos salvar e mesmo na sua ira, lembre-se da sua misericórdia. Olha que extraordinário. Agora Abacuque ele tem uma compreensão e ele consegue entender as promessas de Deus, aquilo que Deus havia prometido para o povo e que não seria descumprido de maneira alguma. E aí a gente encontra aquele clássico, né, do livro de Abacuque, que é o que eu quero finalizar aqui pra gente. A gente encontra aquele clássico, aquele louvor, aquela música, que é a oração de Abacuque final, que ele fala assim, ó, no versículo 17 do capítulo 3, embora as figueiras e as videiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem fruto, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram,
nos pastos e os currais estejam vazios. Eu me alegrarei no Senhor e ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Olha que compreensão agora sensacional e extraordinária que Abacuque tem desse Deus que ele serve. Abacuque lembrou da promessa de Deus. Abacuque ouviu de Deus a sua promessa. Isso foi o suficiente para que a sua fé revivesse, para que a sua fé novamente ressuscitasse dentro de si e ele soubesse que a circunstância não o impediria de adorar o único e verdadeiro Deus, que não o impediria de cantar louvores a Deus, ainda que as circunstâncias ali fossem terríveis, fossem difíceis, ele não a deixaria de adorar a Deus. Ele não deixaria de adorar a Deus. Irmão, a verdade é que Deus hoje, Ele tem uma palavra pra gente, importante. Deus, Ele quer reviver, Ele quer restaurar, Ele quer transformar a nossa fé nele. Cristo deseja que a nossa fé, ela novamente venha emergir, ela venha ter frutos, ela venha brotar em nós. Como isso pode acontecer? Como a igreja pode de novo ter a sua fé restaurada? Como a igreja pode de novo ter a sua vida cristã restaurada? Os seus frutos, as suas ações de fé restaurada. Irmãos, basta olharmos para as promessas de Jesus Cristo para nós. Nós precisamos rever aquilo que Cristo nos prometeu. De fato, as circunstâncias não são boas para nós. As dificuldades, elas vêm sobre as nossas vidas, tanto como igreja, como indivíduo. A probabilidade de a gente ter dificuldades, ela é grande e ela é óbvia. Ela vai acontecer, nós teremos dificuldade. Mas nós podemos viver uma vida de fé intensa, apegado nas promessas de Cristo. Porque quando a gente perde o foco, de que de fato o que Cristo nos prometeu, o que Cristo quer fazer nas nossas vidas, o que Cristo quer que a igreja viva, quando a gente perde esse foco, é onde a gente entra em crise espiritual. É onde a gente se sente às vezes abandonado e perde um pouco da esperança em Deus. Que foi o que aconteceu com Abacuque. Ele teve que relembrar, ouvir a promessa de Deus. E Deus, ele tem uma promessa para a sua vida, meu irmão. Deus, ele tem uma promessa para a igreja. Ele prometeu que nunca abandonará a igreja. Ele cuidará da sua noiva. Ele prometeu que um dia secará todas as lágrimas. A sua dor será apagada. As suas lágrimas serão limpas. Não haverá mais. Ele prometeu novos céus e nova terra. Ele prometeu vida nova. Ele prometeu corpo transformado em Jesus. Então, irmãos, eu queria que nesse momento rápido, nós de fato fizéssemos uma reflexão nisso. Quais são as promessas de verdade de Deus para a sua igreja? Para mim, como membro dessa igreja, quais são as promessas de Jesus Cristo? Cristo nos fez promessas extraordinárias. E Ele de verdade, irmão,
Ele vai continuar cuidando de nós. Ele vai continuar fazendo de nós ovelhas dele, andando com ele. Eu sei que é difícil. Tem coisas que são difíceis na vida. Aliás, uma das suas promessas era de vir buscar a sua igreja. E ele disse que antes disso haveria sinais, coisas ruins aconteceriam. Mas é tudo o começo de uma promessa se cumprindo, de algo tremendo acontecendo na igreja. Irmãos, vamos permitir que essa fé em Deus, em Cristo, nas suas promessas, ela venha de verdade reavivar a nossa fé. Ela venha fazer vir de nós uma fé demonstrada, uma fé de amor ao próximo. Então vamos pedir para que Deus ele venha renovar a nossa fé, que ele venha nos fazer adorá-lo aonde quer que estejamos. Embora não haja paredes de estruturas sobre o seu povo, ainda assim vamos adorar a Deus. E vamos deixar e vamos pedir que através dessas promessas, uma vez que a gente conhece essas promessas, nós temos condições de viver a nossa fé e olhar como Abacuque olhou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vinde, eu adorarei ao Senhor. Irmãos, que Deus nos abençoe, que a graça de Deus alcance os nossos corações e nos transforme. Porque nós somos pecadores e falhos e necessitamos da sua graça e do seu Espírito para viver para Ele. Vamos orar mais uma vez. Deus, eu te louvo, Pai. Eu te engrandeço pelo teu amor, pela tua graça. E sei, Deus, sei que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E o Senhor nos fará vitoriosos, Deus. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos seguir então com o grupo de orações. Abraço, irmãos. Fiquem com Deus e até mais.